Absolutamente nenhuma experiência ela é individual. Isso não significa que ela não seja única. Mas lembrar disso vai te auxiliar em algum processo que você está aí com medo de fazer, de colocar em prática, de achando que é só com você. Existem coisas que acontecem na nossa vida e que a gente viveu pela primeira vez ou tem medo de reviver algo que o nosso cérebro acredita que seja semelhante ao que a gente já viveu. E aí a gente tem aquela paralisia, aquele medo, nos questionando se devemos seguir em frente ou se devemos parar ali. Esses dias eu fui convidada para um podcast. Foi o primeiro podcast que eu fui convidada para participar. E é óbvio que toda a euforia, felicidade de receber esse primeiro convite veio acompanhada do medo. E eu me lembrei justamente do medo que muitas pessoas relataram quando foram convidadas para participar do Café Terapêutico, que é o bate-papo que eu tenho aqui no YouTube. E a verdade é que eu estava muito confortável em ir nesse podcast, porque eu falei, já gravei 12 episódios do Café Terapêutico, eu já sei como fazer isso. E a verdade é que eu sei fazer, como a pessoa que recebe alguém para bater um papo. Quando eu fui como convidada, eu fui de uma forma diferente. E foi exatamente nesse momento que eu me lembrei da máxima, nenhuma experiência é individual. Me lembrei de todas as vezes que algumas convidadas se sentiam muito inseguras, perguntavam o que eu ia perguntar, sobre o que eu ia falar, porque elas queriam um pouco de segurança naquela experiência que elas estavam vivendo. Entendi que muitas vezes a gente só vai entender o que o outro está sentindo quando a gente passar aquilo que ele está sentindo na nossa pele. E isso acontece muito em um processo terapêutico. Muitas vezes, quando as pessoas vêm para a terapia, elas se dão conta de que a experiência delas não é individual, de que muitas pessoas vivem ou vivenciam aquilo que ela está vivendo. Quando eu atendo mães de primeira viagem, elas sempre se surpreendem com o fato de que não é só com elas, que elas entendem esse lugar de pertencimento, de que outras mães também vivenciam o que ela está vivendo. Quando nós falamos de que nenhuma experiência é individual, nós precisamos nos lembrar de que todos temos medos. E aqui eu vou dar uma ferramenta que eu passo para os meus pacientes, que é, toda vez que o medo aparecer, eu quero que você se pergunte, este medo é para te paralisar ou para te proteger? Esse medo está aqui para dizer para você, não faça, é uma loucura, porque realmente o medo nos impede de saltar de um penhasco. Da adrenalina que deve ser saltar, o medo te protege de não fazer isso. Porém, o medo muitas vezes também te paralisa de realizar projetos, de fazer novas experiências, de conquistar novos lugares, justamente porque esse medo, ou ele te lembra de uma situação que você já vivenciou, ou ele simplesmente quer te proteger daquilo que ele não conhece. Só que a verdade, o desconhecido, a gente aprende vivendo e aquelas experiências que nós vivenciamos, na grande maioria das vezes, elas não se repetem. É só o nosso medo interpretando os sinais do nosso corpo como se fosse daquela vez. Então, a partir de agora, eu quero que toda vez que você se colocar em uma experiência ou viver algo que te traga angústia, ansiedade, medo, você se pergunte, isso está acontecendo só comigo? Será que isso só acontece comigo? Procure uma pessoa de confiança, um amigo, alguém próximo que você possa expor essa sua vulnerabilidade para que você entenda melhor se isso realmente faz sentido ou se é só o seu medo ditando como você deve reagir a uma situação. E principalmente, buscar um processo terapêutico que vai te auxiliar a viver essas experiências que nem sempre são tão individuais. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, compartilha, passa para mais gente, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Combinado?